Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. Se você é o tipo de pessoa que acha que para investir precisa ter 5, 10, 15 mil reais por mês de salário, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como investir ganhando pouco, sem burocracia e dor de cabeça. Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativa os sininhos também, que isso faz muita diferença aqui pro canal, e comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Então, antes da gente ir pro vídeo, nosso disclaimer padrão, então nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, o único objetivo é que esse seja um vídeo mais educativo, tá bom? Então a primeira coisa, gente, como eu disse, tem muita gente que imagina que investir é só para quem é rico, só para quem tem 5, 10, 15, 20 mil reais, e a primeira coisa é que não, todo mundo pode investir a partir de 10, 20, 50 reais por mês, você já pode se tornar um investidor, tá? E aí, para te provar isso, eu trago aqui uma simulação do que seria, o que aconteceria se você investisse 100 reais por mês durante 20 anos. Então a primeira coisa, gente, é que vocês podem ver aqui que no começo, gente, e aí isso daqui acontece na maior parte das coisas que a gente faz na vida, no começo de um canal, no começo do trabalho, o começo é muito difícil e leva bastante tempo. Então você pode ver que boa parte da sua evolução no começo é composto de aporte. Você tem o patrimônio em azul, tá? E o aporte em laranja. Então vocês podem ver que até aqui, o oitavo, 10º ano, a maior parte desse patrimônio vem de aporte. Mas depois, no médio e longo prazo, vocês podem ver que o aporte segue numa tendência constante, porque você segue aportando 100 reais por mês, mas o seu patrimônio ele decola, isso aqui se torna cada vez mais constante. Então aqui, gente, para vocês terem uma noção, quem investiu 24 mil alcançou 87 mil em 20 anos. E aí você pode falar, nossa, Gustavo, mas 87 mil reais não dá para comprar nada, não dá pra fazer nada. Então, assim, é uma escolha, gente. Então, vocês têm que pensar por dois jeitos. Primeiro, os 20 anos vão se passar, então vocês podem estar daqui a 20 anos com 87 mil, sem 87 mil. Então, é uma escolha que a gente faz todos os meses, todos os anos. Então, é fundamental que você que está pensando em começar a investir, olhe isso daqui e saiba o tamanho da escolha que você está fazendo. Isso daqui é com 100 reais por mês, gente. Se você colocar 1.000 reais por mês, não são 87 mil, são 870 mil, que vão fazer diferença na sua aposentadoria e no seu padrão de vida. Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é quais são os 5 passos para você começar a investir. Então, primeiro, organiza suas contas. Saiba o quanto você gasta, saiba onde você gasta, tenha tudo anotado, tá? A gente passa muitas coisas no cartão e às vezes acaba que você não consegue saber onde você está gastando exatamente. E aí vem o segundo passo: separe as suas contas. Então, separe elas entre contas para mercado, contas com streaming, contas de casa, para você saber exatamente onde você está gastando e onde você pode mudar, onde você pode atuar, quais são os seus maiores gastos, onde você pode gastar energia. E aí aqui, como terceiro tópico, eu coloquei destine tempo e recursos para educação, ou seja, foque no aprendizado, foque em fazer uma faculdade nova, em aprender uma atividade nova, por quê? Quanto mais educado você for, vamos dizer assim, né, no sentido de ensino médio, faculdade, esse tipo de coisa, maior tende a ser a sua remuneração, tá? E com isso, mais você consegue investir. Então, não adianta você que tá pensando, putz, eu vou colocar 50 reais por mês, vou ficar rico? Não, você não vai. Mas 50 reais por mês cria o hábito de se investir. E aí, quando você estiver ganhando 2 mil, 5 mil, 10 mil, você vai ter o hábito e com isso você vai conseguir guardar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês. E isso vai fazer a diferença. Outra coisa, construa sua reserva de emergência. Ah, Gustavo, mas eu só consigo guardar 100 reais por mês. Guarde 100 reais por mês para sua reserva de emergência. Por quê? Sempre, gente, vai acontecer alguma emergência. O carro vai quebrar, a geladeira vai quebrar, o ar-condicionado vai quebrar, enfim, as coisas vão quebrar, porque as coisas quebram. O mundo é assim. Então, tenha dinheiro para alguma emergência, para não ter que cair num cartão de crédito, num empréstimo, num cheque especial, que são os maiores juros que a gente tem no Brasil. Então, você vai se endividar muito mais pegando uma dívida cara do que tendo esse dinheiro disponível, tá? Nada no Brasil ganha dos juros de crédito, não vai ter nenhum investimento que você faça que compense os juros que você vai pagar. E invista parte da sua renda no começo do mês. Então, toda vez cair o salário, separa lá 50, 100 reais por mês para poder investir, tá bom? E aqui tem uma divisão, método 50, 30 e 20 do Quero Me Formar, que é muito interessante, vocês podem talvez procurar seguir. Então, 50% para gastos essenciais destinados a
alimentação, moradia e saúde, 30% a não essenciais, então, gastos com vestiário, lazer, presentes, alguma atividade, extra e 20% voltado para reserva e futuro. E aqui é aquilo, reserva de emergência, investimentos, aposentadoria, e aqui eu coloco também, ele coloca educação como gasto essencial, mas eu acho fundamental a educação tá aqui também como futuro, gente. É fundamental a gente estar sempre aprendendo coisas novas, tá bom? E aí, eu trago aqui para vocês, então, para quem, tá pensando o que que é reserva de emergência, quanto que eu tenho que ter para minha reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela é a sua segurança, ele vai ser o seu porto seguro caso qualquer coisa acontecer, caso qualquer coisa aconteça. Então, assim, você tem que ter antes de investir. E qual que tem que ser a sua meta? De 3 a 6 meses do seu custo de vida. Então: "Ah, Gustavo, eu ganho R$ 3.000 por mês, e estou gastando hoje R$ 2.500 por mês. Qual que tem que ser a minha reserva de emergência? Entre 7.500, que é o seu gasto em 3 meses, a 14, 15.000, né? A 15.000, é isso daqui que tem que ser a sua reserva de emergência. É fundamental que você tenha ela antes de começar a investir, porque nada vale você investir e, pô, aconteceu alguma emergência, não tenho dinheiro, vou lá, tenho que sacar. Imagina, a bolsa caiu quando acontece a sua emergência. O mercado não liga para quando aconteceu a sua emergência, então a bolsa pode estar caindo, pode estar subindo. Então é fundamental que você tenha essa reserva onde? Em CDB com liquidez diária, no cofrinho do seu banco, no Tesouro Selic, na caixinha, enfim, tem vários nomes, mas alguma coisa que você possa sacar rápido, tá? Esse vai ser a sua boia salva-vidas caso você tenha qualquer tipo de problema. E aí, gente, a gente vem aqui para qual que é o investimento mais básico, né? Pô, tô começando a investir, onde eu posso investir meu dinheiro? Então aqui eu trago para vocês uma simulação do Tesouro Selic. Então aqui, para quem está começando, gente, qual que é o básico? É uma renda fixa segura, ou seja, CDB de bancão, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses bancos que não vão quebrar, a não ser que o Brasil quebre, ou o Tesouro Direto, que é emprestar para o próprio governo. Então hoje, gente, você consegue emprestar para o governo pré-fixado em 2032 com taxas de 13, 14% ao ano. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa que se você começasse a investir hoje R$ 100 por mês, você iria colocar 7.200 e lá em 2032 você ia sacar 10.300 e isso daqui já líquido de impostos. E aqui eu trago uma conta fundamental. Olha só, se você tivesse deixado na poupança, você teria só 8.800. Então olha só, você que está deixando dinheiro na poupança, você pode simplesmente colocar no CDB de um bancão ou no Tesouro Direto e já, só dessa forma, você já vai ter uma diferença gritante de 2, 3 mil reais. Então, e como eu mostro para vocês, como eu mostrei naquele gráfico, olhem a diferença que faz no médio a longo prazo. Olha como essa boca do jacaré, vamos dizer assim, ela vai só aumentando com o passar do tempo. Por isso que é fundamental você investir bem. E você vai falar, não, Gustavo, mas eu já invisto em renda fixa segura. Onde eu posso investir? Quero mais, quero aprender mais. Aí aqui você vai para o que a gente vai chamar de avançado. Vamos evoluir para as ações. E que tipo de ação? Então, para você que está começando, gente, você tem que focar em 3 coisas, e são elas que no médio a longo prazo funcionam, sempre, que funcionou desde, quando a gente olha toda a história. Você precisa investir em boas empresas. O que que é uma boa empresa, gente? Uma boa empresa é tocada por boas pessoas, pessoas que sejam capazes, competentes, que estejam alinhadas com a estratégia do negócio, tá? Então é isso que você tem que procurar. Empresas que sejam baratas, ou seja, de nada adianta você pagar 30 vezes lucro, 40 vezes lucro, ou seja, você pagar muito caro por aquele negócio, porque ele tem que crescer muito para compensar, vamos dizer assim, o preço que você está pagando. Então, mais vale você comprar uma empresa barata, que seja consistente e resiliente, do que uma empresa cara que vai crescer muito ou que tem uma promessa de crescimento. Se o crescimento não acontecer, ela vai despencar. Então, é isso que você tem que estar procurando. E também empresas que cresçam os lucros. Ou seja, empresas que consistentemente conseguem crescer a receita, repassar a inflação e crescer os lucros, os resultados. É isso que a gente procura, tá? E aí, aqui eu trago alguns exemplos, tá bom? Então nós temos alguns bancos, deixa eu passar aqui para aparecer tudo. Então, o setor de bancos também é um setor muito bom. Então, a gente tem grandes empresas como o Banco do Brasil, Itaú, que você pode investir, são empresas extremamente resilientes, consistentes, ah, dão lucros atrás de lucros. Itaú nunca teve prejuízo na sua história, então é um banco com mais de 100 anos que você pode investir. Temos a parte de energia elétrica, então nunca a gente vai parar de usar energia elétrica, a não sei quem inventa algum outro tipo, né? Mas energia é uma coisa que a gente vai sempre estar usando. Então a CEMIG,
é uma das empresas, do setor elétrico que está num preço bom para se olhar, não é recomendação de compra ou de venda, mas eu gravei um vídeo sobre CEMIG, sobre Banco do Brasil e sobre Itaú, então eu vou deixar aqui no card a playlist de analisando ações, lá vocês vão poder ver todas as ações que eu estou analisando, estudando, né, e qual que é a perspectiva de retorno delas. Nós temos a Axia Energia também, que eu também tenho vídeo no canal, maior distribuidora da América Latina, então você tem a oportunidade de com R$ 50 por mês ser um pequeno acionista da maior distribuidora da América Latina. Então, entenda a dimensão do investimento que você consegue fazer com R$ 50 por mês. Além disso, a gente tem a parte de saneamento, então a gente tem a Sanepar, que eu ainda não fiz vídeo, mas eu tô devendo para vocês, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. Então, assim, daqui a 10, 15, 20 anos, ninguém vai parar de usar água. Eu não pretendo parar de tomar banho, acredito que você também não. Então, assim, as pessoas vão continuar utilizando, consumindo, e isso tende a ser um setor muito perene daqui a 10, 15, 20, 30 anos, tá? E temos a parte de seguros também, que é um dos negócios mais rentáveis, porque você paga rezando para não ter que acionar o seguro, e enquanto você paga, a seguradora tá lá com dinheirinho rendendo, rendendo e ganhando dinheiro sobre isso. Então é um baita de um setor, e aqui eu trago a Porto Seguro, eu acho que muitos de vocês conhecem, eu trouxe também um vídeo no canal, não esqueça de conferir lá também. Então você pode investir em empresas, gente, que funcionam, empresas que são da economia real, vamos dizer assim, que você consegue identificar e lembrar no seu dia a dia, tá? Essas são as empresas que vocês têm que estar de olho. E aí, por fim, gente, eu trago aqui alguns erros comuns que as pessoas cometem na hora de começar a investir. Então, a primeira coisa é, as pessoas não começam, porque elas acham que é pouco. Puxa, eu só tenho R$ 50 por mês, R$ 50 por mês não vai fazer diferença nenhuma. Como eu mostrei pra você, gente, R$ 100 por mês durante 20 anos viram R$ 90.000. Então, assim, você pode escolher não investir, gastar tudo hoje e não ter R$ 90.000 daqui a 20 anos, ou guardar um pouco, guardar R$ 100 por mês e ter esses R$ 90.000 para ter mais liberdade financeira, para você poder ter liberdade de escolha e ser, vamos dizer assim, viver uma vida mais tranquila nesse sentido. Primeiro, esse é o primeiro, né? Segundo, gastar tudo e não investir, e não separar nada. Então, existem pessoas que vivem com tudo que elas ganham, um mês após o outro. Então, elas não se planejam, elas não se preparam, elas não têm plano de vida. Isso aqui é fundamental, gente. Tenha um plano do que você quer ter daqui a 10, 15, 20 anos, onde você quer estar. Não só no trabalho, pô, eu quero estar nessa posição, tô como supervisor, quero estar como coordenador, depois como gerente, mas na vida também. Poxa, eu quero ter tanto investido com tal idade, monte o seu plano, que seja realista, que seja alcançável por você, mas monte e comece. Esse é fundamental. Outra coisa, tentar enriquecer rápido com risco alto. As pessoas gostam muito de diquinha, de, poxa, qual é a ação que vai subir essa semana? Qual é a criptomoeda que mais vai subir? Então, assim, não caia em golpes de risco. De enriquecer rápido. Toda vez que alguém vier com alguma oferta para você, nossa, ganhe 3% ao mês. Se pergunte como aquela pessoa está fazendo para ganhar 3% ao mês. Faça uma outra pergunta. Se aquela pessoa está fazendo 3% ao mês, por que ela precisa do meu dinheiro? Será que não vale mais a pena ela pegar um empréstimo no banco, fazer essa aplicação e ficar com o dinheiro todo para ela? Se alavancar infinitamente e ganhar esse dinheiro? Então, assim, as pessoas não fazem isso por quê? Porque não existe. Geralmente é golpe, pirâmide, alguma coisa do tipo. E o quarto e último ponto, não estudar antes de investir. Então, as pessoas, elas querem começar e elas acham que é simples. É fácil, mas não é simples. Você precisa dedicar um tempo, 10, 15, 20 minutos, todos os dias, para aprender, para estudar. E aqui nesse canal você vai ter esse conteúdo de como investir de maneira simples, prática e rápida nas ações. Assim, é fácil, mas não é, vamos dizer assim, é simples e fácil, mas exige dedicação, tá? Pensa assim, você gasta 8 horas do dia para ganhar o seu salário, mas você não consegue dedicar 20 minutos do dia para assistir um vídeo, para ler um artigo sobre como cuidar do seu dinheiro. Alguma coisa você está fazendo errado, saiba disso. Se você está trabalhando 8 horas por dia, às vezes não tem mais 9, 10, 12, e não consegue dedicar 10 minutos para cuidar desse dinheiro, talvez você esteja jogando o dinheiro fora ou fazendo alguma coisa errada. E aí, por fim, gente, eu trago uma carteira simples que você consegue colocar com R$ 200 por mês, diversificada. Então aqui eu trago essa carteira, metade renda fixa, aqui com o CDB, e metade de renda variável com ações. Então, primeira coisa que eu trago é um CDB com liquidez diária de 25% do CDI, então que você pode achar no Itaú, Cofrinho, qualquer coisa. E a ideia desses 25% é que você tenha um retorno constante e perene, que quando alguma crise acontecer, você vai ter esse dinheiro para investir.
Outra parte é esse Tesouro IPCA+ 2040, você vai estar emprestando para o governo com a correção pela inflação, então você vai estar sempre tendo um retorno real no médio a longo prazo. Hoje, você está tendo títulos pagando IPCA+7, tá gente? E a gente tem muitos estudos que comprovam que IPCA+6 já é um baita de um retorno. Então assim, IPCA+7 está sendo uma oportunidade, não é recomendação de compra ou de venda, de investimento, nem nada do tipo, mas eu acho que é importante você dar uma olhada nisso. E aí, quando a gente olha na parte das ações, eu escolhi aqui 6 ações para montar essa carteira, então quase todas eu tenho vídeo no canal, exceto por Sanepar e BBSE, mas você tem Klabin, voltada a commodity, a celulose, então você tem essa proteção. Você tem Sanepar, que é um setor perene de água e saneamento, você tem a CEMIG, de energia elétrica, você tem a BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil voltada ao agro, e o Itaú, que é o maior banco da América Latina. Se você fizer isso daqui, montar os percentuais e seguir todos os meses, poxa, esse mês Itaú subiu demais, não vou comprar Itaú, vou comprar BBSE que não subiu, então o percentual dele caiu. Naturalmente você vai montando uma carteira diversificada, uma carteira que vai passar por vários cenários, tá? Não é recomendação de compra ou de venda, é só um exemplo, não siga essas ações, estude esses ativos, tome a decisão por conta própria, mas esse aqui é um exemplo de como é fácil começar a investir, tá? Essas ações aqui você consegue comprar todas com menos. Opa! Fiz uma coisa que eu não sei. Com menos de R$ 100, tá? Então é isso que você tem que estar de olho em como investir a partir de R$ 100 por mês, com a renda fixa R$ 200 por mês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, ativar os sininhos, se inscrever também, isso faz muita diferença. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se você já investe, quer começar a investir. Compartilhe esse vídeo para o seu amigo, amiga, parente, mãe, primo, que ainda não investe, que precisa começar a investir, que eu acho que foi muito prático, muito didático de como começar a investir com os passos desse vídeo, tá bom? Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.